Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Mais um dia aí na presença de Deus. Bem-vindos à nossa transmissão. Opa, o pessoal, a irmã Angelina já tá dando bom dia aí. Bom dia, Luiz Henrique, Marlene Coelho, Luciano, Amém. Marcos e Márcia. Bom dia para vocês. Os irmãos também que estão entrando aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Bom dia, Simone. Bom dia. Acordou, pastor? Dormiu bem? Dormi. Vocês dormiram bem, gente? Já tomaram café? Cadê o meu irmão Valdir? Irmão Valdir já tomou café, irmão Valdir? O Valdir acho que não acordou ainda. Não, tá aqui, ó. Ah, tá ali, tá ó. Aqui, ó. Tá no Instagram. Tá de barriguinha cheia? Amém. Célia Silva, Sônia Culuquian. Ô, irmã Sônia, Deus abençoe. Amém. A Loura Correia. Ela é prima do meu pai. Deus abençoe, irmã Loura. Amém. Beto Navasques, Zé Reis, Antônio Carvalho, irmã Maria Pinto. Tá firme lá de Cabo Verde, hein? Tá com a gente. Sim. Nossa transmissão tem sido internacional, hein, irmãos? Tem Adelaide todo dia tá com a gente também. Adelaide, Danilo, Sandra Rodrigues, minha tia Marta, meus pais também já estão com a gente aí. Amém. Legal, irmãos, graças a Deus, né, por essa manhã maravilhosa, esse sábado que é conhecido, né, aí popularmente, né, como sábado de aleluia, né, ou sábado santo, né, mas acho que é mais popularmente conhecido como sábado de aleluia, né. Então hoje nós temos também uma palavra de Deus para compartilhar com vocês nesta manhã de sábado, né. E antes da gente cantar um louvor, eu gostaria de pedir, né, para você que está entrando aí nessa live agora, para você compartilhar, tá? Compartilha aí no seu Facebook, não tem lá as opções curtir, comentar e compartilhar? Eu gostaria que você nos ajudasse, né, para que essa live alcance o maior número de pessoas, que você possa curtir, né? Que você possa comentar também, né? Faça comentários aí, inclusive, como a gente falou, né? Você pode deixar os seus pedidos de oração aí, que no final nós vamos orar. Às vezes a gente não consegue ler, mas, como eu tenho dito, só o fato de você escrever o seu pedido de oração já é uma oração, né? Que você está dirigindo no Face, já voltou. Então, eu peço que você curta, que você comente e que você compartilhe, tá bom? A nossa live, né? E desde já eu quero dizer, eu esqueci de dizer ontem, né? Sei que o pessoal ainda está entrando aí, mas eu já quero falar para vocês que a semana que vem nós vamos continuar, tá, irmãos? A gente está vendo aí que essa quarentena aí ela vai se estender ainda um pouco mais, né? Pelo jeito. E eu sei que tem sido muito bom, né? Inclusive para mim, né? Para minha esposa também tem sido muito bom esse momento, porque tem dado até pra gente um foco, né? Um propósito, né? Para mim particularmente, eu tenho que estar aqui preparando uma mensagem para compartilhar e a gente já acorda com objetivo, com foco, né? E nesse tempo de crise, né, que a gente está vivendo, é muito importante que a gente tenha foco, que a gente tenha objetivo, né? Então, Principalmente nas coisas espirituais, né? Exatamente. Porque, na verdade, são as coisas espirituais que fortalecem o seu dia a dia, né? Então, a gente realmente, assim, quando você já acorda na presença de Deus, aquilo vai te fortalecendo, né? A palavra de Deus, a oração, o seu tempo com Deus, né?
você vai se fortalecendo a cada dia, né? Então isso é muito importante mesmo. A gente precisa já levantar com esse foco, né? De buscar a presença do Senhor. Se a gente que está vivendo, né? Todos nós estamos vivendo essa crise. Tem momentos que a gente fica um pouco receoso, inseguro em relação à questão, à situação que está acontecendo no mundo. Agora você imagine a pessoa que não tem, né, essa segurança em Deus, né? Imagine como está o coração das pessoas aí fora, irmãos, né? Inseguro, triste, desesperado, né? Nós, graças a Deus, nós temos um Deus que vela por nós, né? Então, por mais que você possa pensar na situação em si, mas o seu coração ele ainda permanece confiante em Deus. Então, isso é que é maravilhoso, né? Que nesses momentos de dificuldade nós temos a quem nos apegar, né? Porque se você for olhar para a circunstância em si, você entra mesmo, né? As pessoas entram em desespero. Mas a gente, assim, graças a Deus, a gente tem o Senhor, né? Então, a gente, não vou dizer, né? Todos nós somos humanos. Tem dia que nós estamos mais firmes, tem dia que nós estamos um pouquinho mais, né, inseguros, mas o Senhor sustenta a nossa vida. Graças a Deus por isso, né? Amém. Então, e por isso, então, eu conversei aqui com a minha esposa, né? Nós vamos continuar, então, a semana que vem, tá, gente? Aí nós vamos falando para vocês, posicionando semana após semana, mas nós vamos até amanhã, né, completar essa jornada de Páscoa. E aí na segunda-feira a gente começa uma nova série de oração, uma semana de oração. Veja, nós fizemos na semana passada uma semana de oração pelo Brasil e pelas nações em função desse momento que a gente está vivendo, né? Essa semana a gente está fazendo a jornada de Páscoa e a semana que vem nós vamos fazer uma semana de oração pela saúde emocional, né? Porque todo esse processo que a gente está vivendo desgasta a gente emocionalmente, não é verdade? A gente tem conversado com muita gente aí, tem visto, tem ouvido, né, muita coisa. Então a gente sabe que a gente fica, né, emocionalmente aí precisando de um fortalecimento, né? Então, semana que vem, tá? De segunda, semana que vem nós vamos fazer até sexta, melhor dizendo, tá? Semana que vem vai ser de segunda a sexta, do dia 13 de abril, não é isso? Do dia 13 de abril até o dia 17 de abril, tá? A gente vai deixar o sábado que vem livre, mas de segunda a sexta, do dia 13 ao dia 17 de abril, a gente vai fazer uma semana de oração pela saúde emocional, tá? E vai ser todo dia às 8 horas da manhã, nós vamos compartilhar algumas palavras sobre ansiedade, sobre medo, né? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essas questões, né? Durante a semana que vem, para nós nos fortalecermos e estarmos aí, com a graça de Deus, vencendo esse momento que a gente está passando, tá bom? Então, legal que vocês estão conosco, né? Já temos aí entre o Facebook e o Instagram, acho que em torno de 50 celulares, ou, né, somando aí celulares, computadores, enfim, ligados aqui com a gente. A Lucy Rosa já está com a gente, o Edson Carvalho Prado, meu irmão Edson está com a gente já. Abraço aí para a irmã Emira Edson, né? O Newton Araújo está com a gente aqui, é o Niltinho, né? Filho do pastor Newton. Seja bem-vindo, Niltinho. Deus abençoe você, querido. A Beth Gonçalves, a Edna, minha querida irmã Edna Bernardo, lá da igreja do Avivamento Bíblico em São Caetano do Sul, né? A Rose Silva diz que todo dia acorda para assistir a nossa live. Amém, irmã. Deus abençoe você. Amém, gente? Então vamos começar adorando a Deus nessa manhã? Vamos lá? Amém? O Salmo 62, versículo 8 diz: Confiai, ó povo, você, povo de Deus, eu, povo de Deus, em todo o tempo,
derramai perante Ele o vosso coração. Amém? Então, que a nossa disposição seja essa, derramar o nosso coração diante do Senhor. E confiar, né? Vamos confiar, vamos continuar, né, colocando, né, a nossa vida diante de Deus, porque o Senhor cuida de nós. Confie, irmãos. Não deixe, né, que a televisão, os noticiários, né, tragam insegurança no seu coração, não. Confia no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Amém? Vamos cantar. Aqui para adorar o Senhor nessa manhã, Senhor. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, para dizer que tu és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui nesta manhã para adorar a tua presença, que o teu Espírito Santo possa invadir a casa dos nossos irmãos nesta manhã, trazer confiança, consolo, refúgio, segurança, Senhor. Nós clamamos a ti nesta manhã, em teu nome nós oramos. Aleluia. Amém. Amém.
Amém. Graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui o nosso foco. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Amém. Então, você já compartilhou aí a nossa live? Compartilha aí. Marque alguém aí que você gostaria que participasse com a gente nessa manhã, nos comentários, né? Preciso que você nos ajude aí a alcançar o maior número de pessoas possível nessas transmissões, né? Para nós, alcançarmos as pessoas através da palavra de Deus. Amém? Gente, então vamos lá. Nós vamos compartilhar hoje uma palavra aqui. Eu vou começar lendo nessa manhã, para quem quiser acompanhar. Eu vou começar lendo no Evangelho de Lucas, tá? Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Tenho aqui da parte do Senhor uma mensagem de esperança para a sua vida nessa manhã, tá bom? Lucas capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 54. Vamos ler 3 versículos. 54, 55 e 56, tá bom? Vamos lá. Abra comigo aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 23, versículo 54. Sejam todos bem-vindos aí os irmãos que estão conosco, né? A Rosete Fernandes está assistindo, a paz do Senhor, está mandando a paz do Senhor aqui. Odair Santos também, a irmã Adriana Lacerda, lá da nossa igreja do Tucuruvi, já está com a gente. Seja bem-vinda, irmã Adriana. Irmãos, às vezes não dá para a gente citar o nome de todos aqui, né? Mas é muito bom ter todos vocês conosco aqui nesta manhã. Amém? Bom, então vamos ler aqui. Lucas capítulo 23, versículo 54, diz assim: Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Amém? Muito bem, gente. Então você note que os evangelhos, né, que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento, sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus e também sobre a morte de Jesus, né, sobre o sepultamento de Jesus e posteriormente sobre a ressurreição de Jesus. Os evangelhos, eles não falam praticamente nada sobre o sábado, né? O sábado, que vamos imaginar nessa cronologia, é o dia de hoje, né? A gente está tentando aí sincronizar os acontecimentos da Semana da Paixão com o dia da semana que a gente está vivendo. Então, hoje é sábado, né? Aqui o texto diz que no sábado, né? Vou pegar essa última frase aqui do versículo 56. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Porque o sábado, para o judeu, é um dia de descanso, né? Desde o Antigo Testamento, a gente já tem lá o 4º mandamento, né, dos 10 mandamentos, que é guardar o sábado, né? Então, os judeus, eles praticavam essa questão da guarda do sábado, até hoje, né? Os judeus ortodoxos aí, eles continuam praticando isso, guardando o sábado, né? Então, o texto diz aqui que no sábado descansaram segundo o mandamento, né? Então, o que está acontecendo no sábado, gente? Vamos imaginar aqui, vamos tentar voltar lá naquela época e naquele contexto e tentar imaginar. Você tem que pensar o seguinte, vamos pensar nos discípulos, né? Nos discípulos, aqueles 11, porque Judas, infelizmente, né, havia traído Jesus e tirado a própria vida, mas vamos pensar
naqueles 11 discípulos de Jesus que tinham andado bem próximos de Jesus e nas pessoas, né? Tinha muita gente, não, além dos apóstolos, a gente tinha vários discípulos. Havia um grupo um pouco maior de 70 discípulos que caminhavam perto de Jesus, né? As mulheres que apoiavam o ministério de Jesus, tá certo? Então, veja, essas pessoas, gente, em sua maioria eram pessoas muito simples, né? Por exemplo, os discípulos que depois se tornaram apóstolos, né? O grupo dos 12, né? Que ficou sendo 11 agora, depois viria um 12º apóstolo, né? Mas esse grupo de apóstolos, de discípulos, eles eram pescadores, né? Muitos deles eram pescadores, eram pessoas simples. Tinha lá Mateus, que era cobrador de impostos, né? Enfim, eram pessoas simples, né? E o que aconteceu? Quando essas pessoas se encontraram com Jesus, quando Jesus entrou na vida delas, por assim dizer, Jesus deu uma razão para eles. Jesus deu esperança para eles, deu expectativa para eles, tá certo? Jesus até disse ali para os pescadores, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? E aí Jesus começou a discipulá-los, né? Jesus começou a treiná-los para que eles, então, sucedessem Jesus, para que eles dessem continuidade àquilo que Jesus tinha iniciado, né? Depois que Jesus morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus, esses discípulos teriam que continuar aquilo que Jesus tinha iniciado. Eles estavam sendo treinados para isso, tá? Então você imagina como que a convivência com Jesus encheu esses homens de esperança, encheu essas pessoas, essas mulheres, essas pessoas que andavam com Jesus. Essas pessoas, elas foram, a vida delas foi mudada, né? Jesus abriu as janelas da mente deles, do entendimento deles. Jesus deu expectativa, deu sentido, deu propósito, deu razão de viver, tá? Então, imagina o que Jesus significava para essas pessoas. Só que aí, de repente, Jesus começa a falar para eles que iria morrer. Jesus tenta preparar os discípulos. Ele tenta explicar que ele ia passar por esse processo de morte, né? Que ele ia ser preso, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser morto. Os discípulos não entendiam muito bem quando Jesus falava isso, eles não queriam aceitar muito bem isso. Lembra que teve até uma ocasião em que Jesus falou isso e Pedro repreendeu Jesus? O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, chegou lá e falou para Jesus, falou, não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, não. E aí o que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, né? Por que Jesus falou assim com Pedro? Porque Jesus tinha vindo a esse mundo para morrer em nosso lugar. Né? Um dos principais, se não o principal propósito da encarnação do Verbo de Deus era que ele morresse na cruz, derramasse o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos. Né? Então, quando Pedro fala aquilo, ele está tentando desviar Jesus do propósito da cruz. Jesus já logo discerniu quem é que estava instigando Pedro a dizer aquilo ali, né? Então ele fala, para trás de mim, Satanás. Então quando Jesus começa a preparar os discípulos para a sua morte, né? Eles não entendiam muito bem, eles não aceitavam muito bem essa situação, né? Então o que acontece? Veja, quando de fato aconteceu o que Jesus já vinha prevendo eles que iria acontecer, foi um choque, irmãos. Imagina o que foi para esses discípulos, para essas pessoas simples, para essas pessoas que Jesus tinha enchido essas pessoas de esperança, de propósito, de sentido de viver. De repente essas pessoas vendo Jesus ser preso, né? Jesus ser açoitado, Jesus ser maltratado, Jesus carregando a cruz, sendo crucificado,
ficando pendurado lá no madeiro durante 6 horas, morrendo aos poucos, uma morte cruel, e depois morrendo mesmo. Aí depois sendo sepultado, sendo colocado num túmulo. Imagina a cabeça desses discípulos. Imagina a cabeça dessas pessoas. Eles ficaram muito confusos. Né? Então, gente, veja, os discípulos, eles se esconderam, né? Alguns talvez tenham acompanhado meio de longe esses acontecimentos, mas enfim, eles ficaram sabendo, né, que Jesus foi maltratado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Tá? Então, você tem que imaginar o seguinte, que o sábado, quando amanheceu o sábado, era um dia de muita incerteza para eles. Era um dia de muita incerteza, o sábado. Aqui, gente, porque o corpo de Jesus estava no sepulcro, né? Estava no sepulcro. O que aconteceu no sábado? O corpo de Jesus foi colocado no túmulo no final da sexta-feira, né? Porque para o judeu o sábado começa na sexta-feira às 6 horas da tarde. Então, pouco antes das 6 horas da tarde da sexta, o corpo de Jesus foi colocado no túmulo. E no sábado, o dia todo, sábado inteiro, 24 horas do sábado, o corpo de Jesus está naquela tumba, naquele túmulo frio, né? Está lá, naquele túmulo silencioso, naquela tumba fria. Então o sábado, gente, representa o quê? O sábado representa o sofrimento, né? Porque os discípulos estavam sofrendo. Eles estavam com o coração muito dolorido, eles estavam angustiados. Eles estavam cheios de incerteza, né? O que seria daqui para frente? O que aconteceria daqui para frente? Então, o sábado, né? O sábado nessa sequência da Semana da Paixão, vamos dizer assim, o sábado tem esse significado de dor, de angústia, de incerteza, de expectativa, o que vai ser, o que vai acontecer. O sábado tem essa conotação, né, em que os discípulos ficaram ali confusos, tá certo? Os discípulos se dispersaram, eles ficaram chocados, né? Então, eles estavam perplexos, né? Por mais que Jesus tentou prepará-los, né? Jesus tentou preparar os discípulos, né? Jesus tentou prepará-los para esse momento, para que eles não ficassem assim tão chocados, mas mesmo assim eles ficaram muito chocados, eles ficaram passados, eles ficaram completamente sem esperança, né? Eles pensavam entre eles o que vai acontecer agora, o que vai ser de nós agora, o que vai ser daqui para frente, né? Foi até um momento para eles, o sábado, foi um momento de lutar contra a incredulidade. Por quê? Porque Jesus ele tinha dito para eles que Jesus tinha falado que ele ia ser entregue, que ele ia morrer, mas Jesus também falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Né? Jesus falou isso para eles. E talvez os discípulos até se lembraram. Provavelmente eles se lembraram que Jesus tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas esse é um momento de incredulidade. Será que Jesus vai ressuscitar mesmo? A gente já sabe que Jesus morreu. A gente já sabe que Jesus está morto. A gente já sabe que o corpo dele está lá naquele sepulcro, lá naquela tumba fria, silenciosa. Isso a gente sabe. Né? Alguns dos discípulos talvez tenham visto com os próprios olhos Jesus crucificado. Os que não viram ficaram sabendo, né, por testemunhas oculares. Então, uma certeza eles tinham: Jesus estava no túmulo, o corpo de Jesus estava no túmulo. Mas será que Jesus ia mesmo ressuscitar ao terceiro dia, conforme ele havia dito que faria? Então, foi um momento de lutar, né, com a incredulidade, né? Foi um momento de lutar com as incertezas, gente. O sábado foi um momento difícil, tá? O sábado foi um momento muito difícil. A sexta-feira, né? Desde a quinta-feira à noite, né? A quinta-feira à noite, quando Jesus é preso, a sexta-feira, que ele passa por todo aquele sofrimento, crucificação e morte, e o sábado, né? Que
os eventos pararam, parece que o tempo parou, e é um momento de incerteza, é um momento de insegurança, é um momento de dor, é um momento de sofrimento, tá? Então veja, eu estou falando tudo isso para quê? Para fazer um paralelo. Eu quero fazer um paralelo com os dias que nós vivemos, irmãos. Porque nós vivemos momentos assim, tá? E eu não estou falando isso só por causa do fato que a gente está vivendo essa crise do coronavírus, né? Também, tá? Se encaixa, mas não é só isso. O momento que a gente vive na história humana é um momento de dor, é um momento de sofrimento, é um momento de angústia que nós vivemos na história humana, né? Porque o ser humano, gente, o ser humano sofre, né? O ser humano sofre, tá certo? Quem é que não sofre? Né? Nós vivemos o período da história, o período, vamos dizer assim, do calendário de Deus, é um período em que Deus tem permitido o sofrimento ao ser humano. Todos nós sofremos. Claro, alguns em maior grau, outros em menor grau, mas a gente vê que a vida na face da Terra é uma vida difícil, é uma vida de sofrimento. Né? Aliás, a questão do sofrimento humano é uma das grandes questões, até filosóficas, né? Os filósofos se deparam com essa questão, se debruçam sobre essa questão para tentar interpretar essa questão do sofrimento humano. Cada religião dá a sua interpretação para a questão do sofrimento humano, né? Cada um, outros até, por verem o sofrimento humano, não conseguem nem acreditar na existência de Deus, né? Porque eles não conseguem conciliar o fato de que existe um Deus bom e amoroso e que permite que o ser humano sofra. Então alguns, por causa até da questão do sofrimento, não conseguem acreditar em Deus, né? Outros, né, que acreditam em Deus, em alguma forma de poder superior, vamos dizer assim, cada um interpreta de uma maneira a questão do sofrimento. Nós cristãos também temos a nossa maneira de interpretar a questão do sofrimento, de explicar a questão do sofrimento humano. Mas o sofrimento é uma coisa presente, não tem como a gente negar, né? Todos nós sofremos. Você que está me ouvindo já deve ter sofrido muito na vida, né? Claro, é verdade, tem pessoas que sofrem muito mais, e às vezes a gente até sofre com o sofrimento dessas pessoas. Né? Quando você sai aí nas ruas aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, e você vê, né, aqueles moradores de rua, às vezes a gente vê uma criança ali na rua, uma criança de 2 anos, toda suja, morando na rua, né? É o sofrimento humano, né? A gente até que vive num país próspero, mas a gente sabe que a gente está vivendo... você tem muitas guerras acontecendo, você tem fome, você tem doenças, né? Doenças. As pessoas sofrem com enfermidades. Agora a gente está passando essa crise aí desse vírus, né? Que está vindo sobre todos os países. Então veja, irmãos, não sei se você está conseguindo entender, eu estou tentando fazer um paralelo. O momento da história hoje é o sábado. A gente está numa espécie de sábado, né? Porque o sábado lá na Semana da Paixão foi um momento de dor, de sofrimento, de angústia, de incerteza. E a gente vive esse momento na história do mundo hoje, tá? A gente está vivendo entre a sexta-feira da Paixão e o domingo da ressurreição, tá? Por quê? Vamos entender melhor o que eu estou tentando explicar aqui. A crucificação de Jesus, a obra que Jesus fez há 2000 anos atrás, embora a cruz representa o sofrimento, também é uma promessa de redenção. A cruz é uma promessa de redenção. É uma promessa de que Deus vai redimir esse planeta, de que Deus vai redimir a história humana, né? Então nós cristãos, nós temos a esperança de que um dia esse sofrimento que está aí
essas injustiças que estão aí, elas vão passar, né, gente? O cristão tem essa esperança. A gente sabe muito bem que a gente vive num mundo difícil, de sofrimento, de dor, de angústia, de injustiça, né? Como a gente fica muitas vezes indignado, né, com as injustiças, não é verdade? Principalmente, por exemplo, até nessa questão política, né? A gente nesse problema do coronavírus aí, todo mundo tendo que fazer o seu sacrifício, né? Empresários tendo que fazer seu sacrifício, trabalhadores, alguns perdendo emprego. Você já viu os deputados fazerem algum tipo de sacrifício? Você já viu eles abrirem mão do fundão eleitoral deles lá? Você não viu, né? Você já viu eles cortarem o salário deles? Ou os juízes do Supremo Tribunal Federal, você viu eles cortarem as regalias deles? Eles não cortaram e nem vão cortar, muito dificilmente, né? Sobra sempre para o mais vulnerável, tá certo? Então é um mundo de injustiça, gente. Isso muitas vezes nos deixa indignado. Mas nós cristãos, nós temos uma esperança, que um dia Jesus vai voltar. Amém. Né? Que a promessa de redenção que foi feita lá na cruz, há 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado. Então, a cruz é um momento de dor, de sofrimento, mas também é uma promessa de redenção. E nós cremos que essa redenção vai chegar na segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus representa o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa representa a segunda vinda de Jesus, que é o momento de esperança. Sabe? O domingo de Páscoa é a esperança voltando. Não é? Porque eles estavam sem esperança, eles estavam sem expectativa. Mas quando Jesus ressuscita no domingo, a esperança volta. O coração deles se enche de alegria de novo. Tudo volta a ser como antes. Não é? Então veja, a segunda vinda de Jesus, quando Jesus vai vir para redimir esse mundo, né? Quando Jesus vai vir para estabelecer um reino de justiça, né? A gente acredita, eu particularmente acredito, no reino milenar, né, que Jesus vai estabelecer quando ele voltar a segunda vez. Então vai ser um reino de justiça, um reino, né, em que Jesus vai reinar. O governante mundial não vão ser esses governantes, esses homens falhos que nós temos, vai ser o próprio Senhor Jesus que vai governar na face da terra no reino milenar. Então Jesus vai vir para estabelecer um reino de justiça, de paz, de equidade, onde o sofrimento já não existirá, já não haverá, principalmente, né, no estado eterno, quando o estado eterno for estabelecido. Então veja, nós estamos aguardando, não sei se está dando para você entender, a gente, historicamente falando, a gente está numa espécie de sábado, né, entre a crucificação e a ressurreição, entre a crucificação, que é a promessa de redenção, e a ressurreição, que é a segunda vinda de Jesus, em que nós mesmos teremos esses corpos corruptíveis transformados, em que nós mesmos, né, vamos, aqueles, como diz a palavra de Deus, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Lembra quando Paulo fala do arrebatamento da igreja? Né? Que aqueles que morreram em Cristo, então se você tem pessoas, entes queridos que morreram, né, mas morreram em Cristo, morreram na fé, esses, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados num abrir e fechar de olhos e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, o que vai acontecer no arrebatamento? Os mortos vão ressuscitar com corpos incorruptíveis e nós vamos, né, nós os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados de corpos corruptíveis para incorruptíveis. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança, entende? Esse arrebatamento da igreja, essa segunda vinda de Jesus, quando Jesus vai estabelecer um reino de justiça, de paz aqui na face da terra, isso aí é o que o domingo da ressurreição representa, né? O domingo da ressurreição aponta
para essa renovação, para essa ressurreição, para essa transformação que a gente vai experimentar na segunda vinda de Cristo. Então a gente está percebe? O tempo que a gente vive na história hoje é uma espécie de um sábado longo que a gente está vivendo, né? Entre a primeira vinda, em que Jesus morreu, e tivemos a promessa da redenção, e a segunda vinda, representada pelo domingo de Páscoa, em que nós vamos ter os nossos corpos redimidos, em que nós vamos ter os nossos corpos corruptíveis transformados em incorruptíveis, em que nós vamos vencer, então, definitivamente, a dor, o sofrimento e as injustiças que a gente enfrenta aqui na face dessa terra. Então é isso que simboliza o sábado de aleluia, gente, que a gente está vivendo hoje, né? Assim chamado sábado de aleluia, tá? Deixa eu ver aqui, eu fiz várias anotações aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Então veja, nós estamos nesse momento intermediário, né? Então o momento que a gente está vivendo hoje é um momento intermediário, né? Como que num longo sábado de aleluia, entre a sexta-feira da crucificação, que representa a promessa de redenção, e o domingo de Páscoa, que é o cumprimento da redenção, tá? E aí, gente, às vezes, por exemplo, eu falei do sofrimento, né? Que a gente vive num mundo de muito sofrimento. Eu acredito que você deve concordar comigo. Um mundo de sofrimento, de dor, de angústia, de injustiças, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas Deus se importa com o sofrimento humano? Será que Deus se importa com o sofrimento das pessoas, né? Alguns até perguntam, por que Deus não interfere na história humana? Por que Deus não interfere, né, para cessar o sofrimento da humanidade, o sofrimento dos seres humanos? Então, gente, a resposta cristã para essa pergunta é a seguinte: Deus não só se importa conosco, né? Até as pessoas perguntam, por que Deus não intervém? Então eu te respondo, Deus não só se importa, que ele já interveio na história humana. Deus já interveio. E a intervenção de Deus foi justamente quando ele enviou Jesus Cristo, né? Quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, ele mostrou para nós o quanto ele nos ama, o quanto ele se importa com a raça humana que ele mesmo criou, né? Porque, veja só, Deus se identifica a tal ponto com os seres humanos que ele criou, que Deus envia o seu próprio Filho para se tornar um de nós. Deus envia o seu próprio Filho para assumir a natureza humana, né? E eu sempre digo isso, pode aí, né, pesquisar as filosofias, as religiões, onde você vai ter uma mensagem maravilhosa como a mensagem cristã, em que a própria divindade, né, se faz um ser humano para se identificar com o ser humano que criou, né? Então veja, Deus, ele se importa? Sim. Se importa tanto que na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus, se fez um de nós, não é? Se importa tanto, né, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que interveio na história já há 2000 anos atrás, mas intervirá novamente quando da segunda vinda de Cristo, né? Nós estamos nesse hiato aí, nós estamos nesse longo sábado de aleluia, mas Deus intervirá novamente na história, né? Quando da segunda vinda de Cristo, tá certo? Então, assim, veja, Deus se identificou de tal maneira, né, como eu estou falando aqui, tanto que eu me lembro daquele texto aqui, eu anotei até aquele texto de Hebreus, não é, capítulo 4, versículo 14, que fala, né, se não me engano é esse texto aqui, que o autor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, né? Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote
que pode se compadecer de nós. Por quê? Porque em todas as coisas foi tentado a nossa semelhança. Então o Filho de Deus assumiu a natureza humana e ele esteve aqui, ele sofreu as nossas dores. Ele entendeu o que é o sofrimento humano, ele entendeu o que é a injustiça, ele viveu na pele, ele sofreu na pele a injustiça. Então, irmãos, nós temos um sumo sacerdote, né? Ou melhor, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer, porque em todas as coisas ele foi tentado a nossa semelhança, mas não pecou, né? Jesus não pecou, mas ele foi tentado, ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe, né, o que é sofrer, ele sabe o que é sofrer injustiça. Então, Deus se importa? Sim, Deus se importa tanto com o sofrimento humano que ele enviou o seu próprio Filho para assumir a natureza humana e passar por tudo que nós passamos e de forma muito mais intensa. Por isso que Jesus hoje é o nosso intercessor diante do Pai, ele intercede por nós, né? O Senhor Jesus também intercede por nós, porque ele sabe muito bem o que é viver na face dessa terra, sofrendo e, né, lidando com as injustiças, tá certo? Então, sim, Deus se importa, né? Por que Deus não intervém? Deus já interveio e vai intervir novamente. No domingo, né, de Páscoa. Ou seja, na segunda vinda. O domingo de Páscoa aponta para a segunda vinda, aponta para a ressurreição, inclusive, dos nossos corpos. Porque nós teremos corpos à semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz assim como ele é, nós seremos, tá certo? Então, gente, é isso, né? Deus, ele está agindo, tá, na história. Deus não perdeu o controle da história, ele está agindo na história. A intervenção, né, virá, tá? E eu quero aqui, então, deu uma travadinha aqui no Face, mas já voltou. Temos outros textos aqui para ler, mas o tempo já se avançou, eu vou parar por aqui. Eu só quero terminar dizendo isso aqui para vocês. Olha, o sábado de Aleluia representa o quê? Nós estamos em um dia intermediário na história humana, um dia de expectativa. Mas não desanime, né? Não desanime, porque o domingo está chegando. O domingo representa a esperança. Representa que Jesus vai voltar à vida, ele vai ressuscitar. A história humana segue em frente entre o tempo da promessa e o cumprimento da promessa, né? O tempo da promessa, a primeira vinda, o cumprimento, a segunda vinda. A história humana segue em frente entre o tempo da promessa e o cumprimento dela. É sábado no planeta Terra. Hoje é sábado, né? Hoje mais do que nunca, com essa crise do coronavírus que a gente está vivendo. É sábado no planeta Terra. Mas não se desespere, porque o domingo vem aí, o domingo vai chegar. E quando o domingo chegar, as nossas esperanças vão se renovar. Amém? As coisas vão voltar a fazer sentido para nós. As coisas vão voltar, né, a ter razão para nós. E nós vamos ser redimidos na segunda vinda do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. É isso que representa o sábado de Aleluia. E amanhã, né? Amanhã, daqui a pouco a gente fala sobre amanhã, tá bom? Vamos cantar ao Senhor um louvor, depois a gente volta para fazer uma oração, amém? Vamos louvar a Deus aqui com a minha esposa. Eu quero te agradecer com todo o meu ser por
agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Senhor. Muito obrigado por tua salvação, pela tua libertação, Jesus. Te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos orar então. Vamos ficar mais pertinho aqui, Simone. Fica aqui para a gente conseguir ficar enquadrado aqui, né? Na tela aqui. Bom, talvez o pessoal do Instagram já sabe, né? Quando dá 1 hora a transmissão cai. Vamos orar, irmãos, né? Vamos orar por essa situação que a gente está passando também nesse momento, né? Nós vamos orar aqui o meu irmão Luciano, né, Mélega, que congrega com a gente lá na igreja, até me mandou uma mensagem hoje pela manhã pedindo oração pela Clara, a esposa dele, porque ela é enfermeira, né, está ali na linha de frente de combate, né, desse problema de saúde pública. Mas nós vamos orar não só por ela, mas por todo o pessoal que está trabalhando, né, os enfermeiros, enfermeiras, médicos, né, o pessoal, enfim, que está na linha de frente mesmo. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar por esse momento que a gente está vivendo. Amém, irmãos? Vamos orar juntos, em nome de Jesus? Eu vou orar aqui. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã, por esse tempo na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe neste sábado, conhecido como sábado de aleluia. O Senhor nos trouxe esta mensagem, Pai, esta mensagem de esperança. Amém. É verdade que estamos vivendo um momento de dor, de sofrimento, às vezes até de incerteza, mas nós sabemos, Pai, que o sábado não é o fim da história, Senhor, porque o domingo vem aí, o domingo está chegando, e o domingo traz consigo a esperança, traz consigo a renovação de propósito, de sentido, Pai, de razão. Então, Senhor, obrigado por esta palavra.
E agora, Senhor, nós oramos, sim, por esse momento que nós estamos passando, Senhor. É um momento de incerteza, Senhor, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. É um momento confuso. Muitas vezes nós não sabemos, Senhor, em quem acreditar, Senhor. Tu sabes, existe aí uma situação, alguns acham que todos devem ficar reclusos, outros entendem que é necessário sair para a economia girar. Nós ouvimos tantas vozes, nós não sabemos muitas vezes, Senhor, o que é o certo, o que precisa ser feito. Senhor, é um tempo de incerteza, nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia, Pai, das nações, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, das famílias que já perderam entes queridos, que Tu possas confortar esses corações. Tenha misericórdia daqueles que agora estão infectados, Pai, quem sabe internados em hospitais. Tem misericórdia dessas vidas, Pai, que essas vidas possam ser restauradas, Senhor, possam ser curadas, Senhor. Pai, visita as famílias que têm pessoas que estão infectadas, que o Senhor possa, Deus, dar graça, confortar esses corações. Pedimos, Senhor, sim, pela vida, Pai, dos médicos, das médicas. Pedimos pela vida dos enfermeiros, das enfermeiras, dos auxiliares de enfermagem. Colocamos aqui, Pai, a vida de pessoas que nós conhecemos, que trabalham nessa área, Pai, como a nossa irmã Clara, que é enfermeira. Sei que muitos têm pessoas, a irmã Regina também, que sempre tem nos acompanhado, nos falou aqui que tem uma filha que é médica, que também está trabalhando. Enfim, Pai, muitas pessoas que nós conhecemos, que nós que estamos aqui juntos nessa transmissão, conhecemos pessoas que estão na linha de frente, trabalhando. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, guarda essas vidas, Senhor. Livra, Pai, do contágio desse vírus, meu Deus. Pai, guarda, abençoa, Senhor, guarda as famílias também dessas pessoas, porque essas pessoas voltam para suas casas também e não querem infectar seus familiares. Então nós te pedimos, guarda, Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor, que realmente, Senhor, o Senhor dê sabedoria aí para as autoridades, para, Senhor, os médicos, os cientistas, enfim, para aqueles que trabalham na área da saúde, para que medicamentos possam ser descobertos, possam ser usados, Senhor, e para que esse mal, essa praga, essa peste cesse, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que a vida das pessoas possa voltar ao normal, para que as pessoas possam sair para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria aí aos pesquisadores para que uma vacina possa ser desenvolvida com eficácia e até com rapidez, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Nós clamamos, tem misericórdia daqueles que estão com seus empregos ameaçados, Pai, que estão com a sua vida econômica já em dificuldade por causa dessa situação. Tem misericórdia dos pequenos empresários, Senhor, dos funcionários que talvez já até foram demitidos ou que tiveram seus salários abaixados, reduzidos em seu valor. Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Nós clamamos aqui juntos, clamamos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, para que o Senhor tenha misericórdia desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas diante dessa crise possam se voltar para Ti, possam se quebrantar, se arrepender dos seus pecados e voltar para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também cada vida que está conosco, cada vida que está, Senhor, agora acompanhando essa transmissão, abençoa as famílias representadas, os pedidos de oração que os irmãos escreveram aqui,
O Senhor conhece cada pedido de oração, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a tua graça, que o Senhor possa, meu Deus, ouvir aí o clamor, a oração, os pedidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, aqui no Instagram já terminou a transmissão, já deu 1 hora. Eu gostaria de pedir aqui para Simone, não pedi para ela, pegar ela de surpresa aqui, gente. Eu vou pedir para ela falar aqui da semana que vem, então, Simone. Fala aí o que nós vamos fazer com a permissão de Deus, né? Tá aqui, ó, escrito aqui. Sim, nós vamos fazer a semana da oração pela saúde emocional, né? Então, você aproveita aí, né? Eu sei que é como a gente fala, né? Nesses dias que a gente está vivendo, tem horas que a gente entra em crise, porque como a gente é humano, né? A gente tem muitos dos nossos altos e baixos, né? Então, eu acho que nós vamos aproveitar, né, esse tempo de confinamento para continuar aqui na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, se prepare aí, né, para você estar com a gente, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, você todo dia tá aí de manhã conosco, né? E tem sido um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Ó quem tá com a gente aqui, Simone, agora falando amém. Celina! Celina! Que bom, menina, você tá com a gente, viu? Sim. Deus te abençoe. Nossa vizinha aqui do amigona da Vila Monumento, uma vizinha querida. Amém. Então, vamos estar juntos, amém? Nós precisamos ter a nossa saúde emocional equilibrada. A gente precisa, como o pastor sempre fala, nós temos o costume de ler. Eu não sei se vocês, alguns de vocês já ouviram falar, creio que os nossos irmãos da nossa igreja já sabem que nós lemos muitos livros do Augusto Cury. E tem sido muito bom, uma bênção, porque ele realmente assim nos ajuda a ter esse equilíbrio, né? Graças a Deus pela vida deste editor, desse escritor, né? Melhor dizendo. Porque ele tem sido assim ele tem sido uma bênção para nós. Então, nada como ter a saúde emocional equilibrada. É lógico que não vamos, por mais que a gente aprenda, nos momentos de crise, a gente, como eu disse, a gente tem os nossos altos e baixos, mas a gente tenta, né, lembrar daquilo que a gente sempre está aprendendo. Então, que você possa aí, né, ter esse objetivo, ter esse propósito nessa próxima semana e tá aí com a gente, tá bom? Vai ser uma bênção para todos nós. É isso aí, gente. Então, agradeço muito a Deus pela vida de todo mundo que tá aí, né, com a gente. Ó, entrou a Edilene Santos Almeida Borges. Menina, saudade de você também, viu? Quanto tempo, né? A Edilene foi nossa abençoada companheira aqui no Ministério de Louvor aqui da Igreja do Camucí, né? Canta e toca que é uma beleza, né? Ela é uma benção, Edilene. Saudade dela. Saudade, né, de vocês, viu? Deus abençoe. E aí, gente, então tá aí, tá? Eu tô vendo que muita gente entrou, né, durante a transmissão, alguns até já no finalzinho. Vocês não estão acordando cedo, hein? Olha, será que amanhã vocês vão levantar às 6? Eu tô meia... Olha, não sei não, hein? Então assim, quem chegou depois, tenta assistir essa live desde o começo. Ela vai ficar aí no Facebook, né, no meu perfil pessoal, né? Então você pode assistir conosco, tá bom? E aí, gente, então vamos lá. Ó, hoje, essa mensagem que eu acabei de pregar, essa mensagem foi a mensagem 8, né? Quer dizer que a gente já pregou 8 mensagens referente à Semana da Paixão, desde domingo, né? Até hoje já foram 8 mensagens, tá? Agora, faltam duas, que nós vamos pregar amanhã, domingo de Páscoa. Então, eu tô te desafiando, gente, é um desafio, tá? Então, qual é o nosso próximo encontro agora? É amanhã, às 6 horas da manhã, tá? Amanhã, domingo, 6 horas da manhã. Mas, pastor, por que tão cedo? Né? Pastor castiga, né, gente? Fala sério. Né? Por que tão cedo, né? Por que, gente, tão cedo? Porque
Jesus ressuscitou no domingo bem cedinho, né? Então eu estou desafiando você para a gente levantar amanhã umas 5:30 da manhã, né? Eu vou tentar levantar até um pouco mais cedo. Meu Deus. Né? Levantar, né? Porque eu tenho que me barbear, ficar bem bonito amanhã cedo, né? Então, eu quero levantar, quero me barbear, tal, e 6 horas a gente está junto para orar, agradecendo a Deus porque Jesus ressuscitou, né? Então, e aí amanhã, deu uma travadinha, às 10 horas da manhã vai ser o encerramento. Então eu queria te convidar amanhã para você passar uma manhã de consagração. Amém. Amanhã de domingo seja uma manhã de consagração na presença de Deus. A gente já vai começar orando às 6 horas da manhã e depois às 10 horas da manhã eu vou sair daqui da minha casa, vou até o Tucuruvi, se Deus quiser, né, para a gente fazer o culto lá, o culto online, direto da nossa igreja. Né, a gente está fazendo o culto online lá. Então, 10 horas a gente encerra essa série de Páscoa, essa jornada de Páscoa, amanhã às 10 horas. E eu quero te desafiar para que o domingo de Páscoa seja um domingo de consagração. Principalmente a parte da manhã, nós estaremos juntos nesses 2 horários, né? E agora eu vou fazer aqui, uma brincadeira aqui, vou fazer igual os pastores lá das igrejas neopentecostais, né? Eu vou falar, vai ser difícil. Ixi, pra mim vai ser difícil, hein? Mas você vai levantar amanhã. Vai ser difícil. Você vai ter muito sono. Né? Você vai ter muito sono. Vai perder o sono, não vai querer dormir cedo. Né? Vai ser uma luta para você acordar, mas você vai acordar. Você vai acordar. Por que você vai acordar? Porque você vai agradecer a Deus porque Jesus ressuscitou. Amém. Vai ser um domingo de Páscoa diferente, né? Em nome de Jesus. Então eu espero vocês amanhã às 10 horas da manhã, tá? E com a permissão de Deus, segunda-feira, sem parar, né? Sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Segunda-feira às 8 horas da manhã a gente começa uma série aqui uma semana de oração, orando pela saúde emocional, tá, gente? E veja, nós também, tá? Não pense que eu vou falar aqui, eu vou pregar, eu vou falar sobre ansiedade, eu vou falar sobre medo. Não pense que eu vou falar porque eu sou o super-homem, não. Não, também, ninguém é, né? Também tenho muitas lutas, muitas dificuldades. Eu também luto nessa área emocional. Todos nós lutamos, né? Como diz a Simone falou que a gente lê bastante o Augusto Cury, que é um cristão, inclusive, né? Ele diz uma coisa interessante. Ele fala, não existem gigantes no território das emoções. Não existem. Né? Não existem gigantes. Todos nós temos as nossas lutas. Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus nos ensina. E de segunda a sexta-feira da semana que vem, ou seja, do dia 13 ao dia 17, tá? Vai ser de segunda a sexta. O sábado a gente vai deixar livre para vocês aí, porque esse já deve estar um pouco enjoado da gente. Mas de segunda a sexta, do dia 13 ao dia 17 de abril, a gente vai estar fazendo essa semana de oração pela saúde emocional, tá bom? Então, se você conhece pessoas que estão aí se você conhece pessoas que estão aí deprimidas, depressivas, né, com medo, com ansiedade, convide para estar com a gente a semana que vem. Vai ser uma boa oportunidade, né, para a gente ministrar a essas pessoas, para a gente falar da palavra de Deus a essas pessoas. Tá bom, gente? Amém. Então, é isso aí, tá? Vamos encerrar. Gilene, manda aí um abraço pro Barão, viu? O Luciano tá falando para ele acordar, é isso aí mesmo, para ele assistir junto com você, tá? Legal. A Raimunda tá com a gente aqui, a Rai. Amém. Diz que vai acordar amanhã às 6 horas, hein? Vamos ver, hein, Rai? Quero ver você dando uns glória aqui de manhã, hein? Tá bom? Então tá, gente. Um bom sábado para todos vocês, tá? Deus abençoe, se cuidem. Olha, vocês, por favor, hein?
Os irmãos ficam fazendo uns pratos gostosos e colocando no Face, no WhatsApp. Olha, depois que passar esse confinamento, eu quero ser convidada para ir comer uns pratos gostosos nessas casas aí, porque o negócio tá difícil, né? Cada um faz um prato melhor. Fica aquela competição, né? Fica um colocando um prato, um doce, um bolo, um salgado. Então, olha, vocês só ficam fazendo vontade pra gente, né? Tá joia, gente. Então, Deus abençoe, queridos. Um abraço, viu? Fica na paz. Bom sábado a todos.